Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos atender ao pedido de muita gente mesmo, que quer discutir a questão do trabalho psicológico para cristãos, para evangélicos, para quem se pauta pela palavra de Deus. Não é difícil encontrar quem defenda a ideia de que o crente é diferente dos outros. Por ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como regra única e infalível de fé e de prática, ele tem as soluções para os seus problemas todas apontadas nas Escrituras. Por isso, ele não precisa da ajuda de um profissional terapêutico para resolver os seus dilemas interiores, para resolver os seus problemas, seus conflitos de alma. Para outras pessoas não é bem assim. Psicólogo não foi inventado pelo diabo. E é um terapeuta, um conselheiro que está aí para ajudar as pessoas a se encontrarem, a resolverem os problemas que os angustiam, né? A Bíblia tem todas as respostas? A Bíblia basta para solucionar todas as nossas angústias e todos os nossos dilemas? Eu não sei. E como eu não sei, pedi que a produção trouxesse quem sabe. E assim a gente vai ouvir os dois lados e tirar as nossas próprias conclusões, como gostamos de fazer aqui. Por isso, está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Com presente, aliás, um presente muito especial hoje. Faz o que eu estou falando, meu irmão, minha irmã. Todo santo e bendito dia, vai lá no site do programa, vota na enquete, você está sempre concorrendo e participando dos sorteios que a gente faz ao final de cada edição. Bem, para discutir o programa de hoje, obviamente, precisamos de um psicólogo. Então, nós trouxemos a psicóloga, doutora Verusca Gendov. Paz e graça, doutora Verusca. Paz e graça, pastor Heber. É um prazer estar aqui. Tudo jóia, graças a Deus. A senhora é terapeuta de que linha? Eu sou comportamental cognitivo, já atuo há 18 anos. Antigamente chamava behaviorismo, né? Exato. E a senhora é cristã? Sim. Qual é a sua igreja? Primeira Igreja Batista de São Paulo. Aqui da Praça Princesa Isabel. Exato. Pastor Paulo Eduardo. Ele esteve aqui, acho que faz uns 10 dias. Recentemente, exato. Exatamente. Muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe. Do outro lado, voltando ao programa, o pastor Cleverson Pereira do Vale, da Igreja Batista em Vila Natal. Paz e graça, pastor Cleverson. Tudo bem com o senhor? Graça e paz, reverendo Heber. Prazer retornar ao programa Vejam Só, para debater um tema um pouco espinhoso hoje, né? Ao lado da psicóloga, prazer conhecê-la, doutora. Sou amigo do pastor Paulo Eduardo. Prazer. Trabalhamos juntos na Convenção do Estado. Sim. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? A igreja fica em Mogi das Cruzes, a Rua Desidério Jorge, 1150, Vila Natal, Mogi das Cruzes. Muito obrigado pela presença do senhor. Prazer é meu. Vamos lá. Agora a gente vai ver a matéria que vai ajudar a gente a entender qual é exatamente o tema proposto, para em seguida começarmos o debate entre o pastor e a psicóloga. A gente já vai pôr a matéria no ar e você aproveita para aumentar as suas dúvidas. Depois as respostas virão. Vejam só. Os graves problemas da alma que assolam a humanidade sempre foram objeto de estudo das mais variadas áreas do conhecimento. Sempre existiu a preocupação em desenvolver soluções, explicações, aplicações que pudessem responder aos anseios do ser humano. É claro que essa busca acabou virando um grande campo de batalha, pois várias soluções surgiram e cada uma delas reivindicando para si ser a melhor. Hoje, no debate do Vejam Só, iremos entrar nessa disputa e procurar uma resposta para a seguinte questão: o cristão precisa da psicologia para resolver problemas da alma ou a Bíblia é suficiente? Esse é um dos conflitos mais persistentes e agudos no ministério pastoral. É aquele relacionado com o uso da psicologia no aconselhamento e na cura de almas.
o cuidado da alma sempre foi visto como parte integrante do ministério pastoral. Então, será que essas duas ideias são tão distintas assim? Elas não se misturam? Podem ser usadas em conjunto? Precisamos começar entendendo algumas questões, principalmente sobre a psicologia, já que a Bíblia está mais presente na nossa realidade. A psicologia é definida como uma disciplina acadêmica que envolve o estudo científico dos processos mentais e de comportamento, bem como a aplicação desse conhecimento para as várias esferas da atividade humana. A psicologia é humanista por natureza. Para muitos, aqui está um ponto muito problemático, já que o humanismo rejeita a fé que não se baseia na razão, mas se baseia no sobrenatural e na Bíblia. Portanto, a psicologia é a maneira do homem de tentar compreender e reparar o seu lado espiritual, sem qualquer referência ou reconhecimento do espiritual. Os conselheiros bíblicos, ao contrário de muitos psicólogos, enxergam a Bíblia, e só a Bíblia, como a fonte de uma abordagem abrangente e detalhada para compreender e aconselhar pessoas. O aconselhamento bíblico tem como objetivo deixar com que Deus fale por si mesmo através da sua palavra. Esse tipo de aconselhamento segue a Bíblia e procura ministrar o amor de Deus verdadeiro e vivo, amor este que lida com o pecado e produz obediência. Muitos pastores e até muitos cristãos perguntam com muita frequência: por que estamos ainda oferecendo a psicologia dentro da igreja? Será que a palavra de Deus não é suficiente para resolver os problemas da alma e do espírito? Você que está ligado no nosso debate de hoje, qual a sua opinião sobre o assunto? O cristão deve usar a psicologia? Deve usar só a Bíblia? Ou ainda, usando os dois para ajudar e resolver os problemas da alma? Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Não é nova a noção de que psicólogos não são necessários quando o paciente for um cristão ou uma cristã que tem a palavra de Deus como regra única e infalível de fé e de prática, que é, aqui no Brasil, a maioria, pelo menos em tese, né? Porém, também não é mistério, em pleno século XXI, a existência de um número elevadíssimo de cristãos e cristãs que são psicólogos ou psicólogas. Temos uma aqui, a nossa irmã, né, a doutora Verusca. A Verusca é apelido ou é nome mesmo? É nome, é nome. O Kendov tem origem Russa. Russa, né? Exato. E o Verusca também. Sim. Mas é Vera lá, né? Sim, é Vera. Tá. A tradução é Vera, verdade. Significado. A Vera vem de verdade. Verdade, Okay. exato. E temos o pastor, né, o pastor Cleverson Pereira do Vale, por uma coincidência muito interessante, os dois são batistas da Convenção Batista Nacional e hoje, pelo jeito, vão ter opiniões diferentes. Oba! Da Convenção Brasileira, Convenção Batista Brasileira, isso. Ai, 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 se o pastor Neto me escutou falando agora, deve falar. Ele é bravo. Bom, doutora Verusca, vamos começar com as damas. A senhora é psicóloga e cristã, a senhora já era psicóloga quando se tornou cristã, ou já era cristã quando se tornou psicóloga, e como é que a senhora vê a pergunta tendo? Já era cristã, eu sou a 4ª geração de cristãos batistas da família, e foi uma decisão que eu tomei desde a adolescência, quando eu comecei a conhecer a ciência psicológica. Eu sempre enxerguei na psicologia uma forma, uma estratégia de ajudar pessoas que tinham problemas, que tinham dificuldades e que não conseguiriam sair sozinhas dessas questões. Então, eu me formei muito jovem, terminei a faculdade muito cedo, né, com 23 anos. Estou há 18 anos trabalhando na área, então eu vejo o quanto é uma ciência importante, né, para todos, né? Eu posso dizer dessa forma, para todos. Todos aqueles que têm uma problemática, não conseguem resolver sua problemática, precisam entender onde é que está a raiz disso. O profissional, com certeza, tem um preparo para lidar com isso. E como é que a senhora responderia ao tema? O cristão precisa da psicologia? Se ele tiver uma demanda, se ele tiver uma dificuldade, já perceber que não conseguiu resolver, precisa pelo menos de uma orientação, precisa pelo menos identificar o que está acontecendo, sim. Eu entendo, pastor, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para ajudar ninguém.
Ele não veio para fazer bem a ninguém. Ele não veio para trazer o bem-estar a ninguém. E se é uma ciência que tem trazido bem-estar a tantas pessoas, a tanta gente, então eu acredito que com certeza Deus está nisso. Tá bom. Vamos lá, vamos ouvir o pastor. Eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer para vocês. Lá. Tá? Pastor Cleverson Pereira do Vale, da Igreja Batista em Vila Natal. E o senhor, já usou o trabalho de psicólogos e como é que o senhor responde a pergunta tema? Bem, o tema é bem claro. Os cristãos precisam da psicologia. Não está falando aqui de incrédulos, de cristãos. Sim. Ou a Bíblia é suficiente? Esta pergunta ela é muito complexa, porque, em primeiro momento, eu não posso abrir mão da palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, sim. Nós temos diversos problemas, chamados problemas da alma. O medo, a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia fala também que no amor, em 1 João, capítulo 4, versículos 17, fala que no amor não há medo, né? A ansiedade é outro problema da alma, a depressão, a aflição, o pânico. Agora, eu entendo, e eu gostaria de começar aqui lendo uma parte do livro de um autor que eu admiro muito, que é John MacArthur. Ele diz que o verdadeiro estudo da alma não pode ser praticado por não cristãos. Somente os cristãos possuem os recursos para compreender a natureza da alma humana e como ela pode ser transformada. E a disciplina secular da psicologia baseia-se em pressupostos ateístas e fundamentos evolucionistas e está apta a lidar com as pessoas em um nível apenas superficial e temporal. E o pai da psicologia moderna, que é Freud, ele foi humanista, como vimos na matéria de abertura, humanista descrente que divisou a psicologia como substituta para a religião. E como cristão, eu entendo que o cristão não deve buscar a solução dos seus problemas da alma, na psicologia e sim na Bíblia Sagrada. Tem um monte de perguntas para fazer para o senhor também. Tá bom. Mas a gente vai fazer depois. Antes, eu vou perguntar para você. Vamos à página do programa na internet. Vejasó.com.br. Vamos lá, o que diz lá? Faz bem para o cristão fazer consultas psicológicas? Sim, faz bem para todas as pessoas. Sim, se o psicólogo não for contra a Bíblia. Não, a Bíblia basta. E não sei ou nenhuma das anteriores. Tá aí. Quem votar na enquete vai ganhar... Nós estamos no mês da criança, certo? Olha só o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Olha só, uma Bíblia infantil. Aí, mas eu não sou mais criança. Tá certo? Mas você tem filho, neto, sobrinho, vizinho, né? Alguém que você pode presentear com a Bíblia Sagrada para as crianças. Maravilha. Um presente da Academia Teológica da Graça de Deus. Aliás, anota o telefone da grade, vai aparecer aí na sua tela. Amanhã, que é dia inclusive da minha aula, você liga lá. Se você quiser assistir uma aula minha sem compromisso, é toda terça-feira à tarde na sede da grade. Pode se informar lá por esse telefone, amanhã é dia disso. E tem um pessoal que vai lá e eu permito que assista a aula. Uma amostra grátis, tá bom? 0 operadora 11 31 15 08 19. Estamos estudando a análise bíblica do Novo Testamento. 0 operadora 11 31 15 08 19. Mas eu não moro em São Paulo. A grade existe em mais de 600 filiais. Todas têm o curso bíblico e algumas têm vários outros cursos para ajudar você. Inclusive curso de oratória, curso de capelania, curso de gestão ou direito eclesiástico, curso de canto, para quem quer cantar, violino, para quem quer tocar. Olha, tem curso que não acaba mais lá na grade. Inglês e espanhol usando a Bíblia. Que eu saiba, não tem curso de psicologia. Que eu saiba. Não,
Os alunos de teologia estudam Sim, psicologia. sim. Aliás, essa é uma das perguntas que eu vou fazer para o pastor Cleverson. Ele estudou psicologia na faculdade. Que papo é esse agora? Né? E se o senhor não for muito antigo, estudou com uma das psicólogas que vem aqui, a doutora Pazinato. Foi ela sua professora? Não, sou mais recente, de 89 para cá. Então, ela está lá até hoje. Até hoje. Mas eu tive aula Quem deu aula de psicologia do senhor? Paternostro. O mesmo professor que eu tive, doutor Paternostro, aliás, Falecido já. de saudosa memória, um José homem Novaes de Deus. Paternostro. Um homem de Deus. Foi o meu professor de psicologia e foi o seu também? Também. Nós vamos brigar muito hoje. Então, Aliás, ele deu o teste, né, para entrar. Foi. E aí, o meu professor não foi ele da matéria, foi um outro agora que me fugiu o nome agora. ele não foi professor de psicologia? Não, ele deu Ele só o fez teste, o teste vocacional. E um outro professor, acho que é Kaur, é o nome dele. Quem? Kaur. Esqueci o sobrenome, ele foi professor de psicologia, acho que nos anos 90, faz tempo. Doutor Paternostro estava lá no Seminário Presbiteriano Independente. Aliás, um ósculo santo para o povo do Presbitério Sul de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da qual eu sou ministro. Lá nós tivemos um evento, o Encontro das Famílias, no feriado do dia 12, em Tatuí. Foi uma experiência muito gostosa para mim, conheci um monte de gente e eu tive que esclarecer para muita gente que eu continuo ministro da Igreja Presbiteriana Independente. Se você quiser, consulta o meu Facebook, está lá tem todas as informações, endereço da igreja, tudo, né? E apesar de trabalhar aqui, eu continuo ministro da Igreja Presbiteriana Independente. Um ósculo santo a todo o povo lá que se reuniu no Encontro das Famílias em Tatuí. E foi uma experiência inesquecível para mim, tá bom? Vamos lá. Falar do blog? Então tá. Tem o Facebook e tem o blog. O blog é o ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você encontra os meus sermões, também vídeos de 4 minutos sobre alguns assuntos bem importantes, com a minha opinião particular. Eu não a expresso aqui no programa Vejam Só, eu deixo para o blog. E não são os assuntos do programa, são outros assuntos, né? Estou falando, por exemplo, de violência doméstica, entre crentes, né? Eu acho que é esse que vai estar aí. O Weber diz são os vídeos, né? Infelizmente, a quantidade de crentes que maltratam a companheira ou o companheiro é enorme. Esse é o sermão, o último sermão postado, foi postado hoje, fala sobre Maria, a anunciação a Maria. Por causa do preconceito, muito crente não perde as bênçãos e muito católico também. Então, ouve lá o sermão. E tem aí, a violência doméstica, né? Orar ou denunciar? Eu tenho lá uma opinião bastante forte a respeito do assunto. A reforma da Igreja Protestante, se ela deve ou não continuar reformando, eu digo que sim, e aponto algumas coisas que precisam ser reformadas. Forte. Enfim, consulta lá, ebercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hora de mostrar quem assiste ao Vejam Só, faz a sua foto. Olha, os presentes vão ser sorteados perto do Natal, você vai ganhar um monte de coisa bacana e a gente vai conhecer você. Então, você faz a fotografia, posta no facebook.com/programa Vejam Só. Esse é o Facebook que você vai postar a foto. O meu Facebook é outro, tá? Identifica pelo nome todo mundo que aparece na foto, a cidade e o estado, tá bom? É só isso que você precisa fazer. Vamos lá. Primeira foto de hoje vem da Praia Grande, no litoral paulista. A Gisele Passos assiste ao programa lá. Obrigado pela sua audiência, Gisele. Deus te abençoe. Um ósculo santo para o povo da Praia Grande. Continuamos na praia, mas agora lá em Floripa, Santa Catarina, né? Cidade maravilhosa. Em Florianópolis, nós temos o pastor Oséias Silveira assistindo ao Vejam Só. Ei, bem-aventurado Oséias, mora em Floripa, hein? Tem trocentas mil praias aí para você curtir. Ai. Continuamos agora numa outra capital, em São Luís do Maranhão. São Luís eu não conheço ainda, mas deve ter praia por lá, né? O Azevedo Neto
que assiste ao programa em São Luís. Deus te abençoe, Azevedo. Obrigado pela sua audiência. Um ósculo santo ao povo do Maranhão. Em Jaçanã, bairro aqui de São Paulo, nós temos a Silvana Furquim de Moraes. Oi, Silvana, obrigado pela sua audiência. E como você mora aqui na capital, caso você possa e queira, venha assistir a gravação ao vivo aqui, ó. É só combinar pelo facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Combina os detalhes, vão te dar os horários, vão te dar o endereço, tudo certinho. E a última foto de hoje vem lá da capital moral do Brasil, Curitiba, capital do Paraná, Luiz Domingos Bavelloni. Valeu, Luiz Domingos, Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência e um ósculo santo para a sua igreja. O tema de hoje tem a ver se o cristão precisa ou não da psicologia para resolver os problemas da alma. O pastor Cleverson Pereira do Vale disse que a Bíblia é mais do que suficiente. Não foi, pastor? Sim. Então, vou fazer uma pergunta para o senhor. Já que a sua debatedora também é batista, a doutora Verusca Gendorf, e ela é membro da Igreja Batista e terapeuta, psicóloga, se ela fosse membro da sua igreja, o senhor disciplinava ela? Não. Ué? É uma profissão. O senhor não entendeu o que Conhece, não merece disciplina. Ela é uma profissional da área, ela trabalha, ela é o ganha-pão dela. Fazendo algo inútil, segundo a opinião do senhor. Mas isso não, eu não recomendo um membro da igreja, a não ser problema físico, orgânico, né? Agora, problema da alma, eu creio que a Bíblia é suficiente. Eu jamais me consultei com um psicólogo e alguns momentos difíceis da vida eu passei e eu recebi resposta direto da palavra de Deus, confortou meu coração e eu, como pastor, tenho acompanhado muitas pessoas doentes, precisando de ajuda espiritual e quando eu percebo que o assunto não é mais espiritual, eu encaminho para um especialista da área, ok? Agora, Freud, ele, com esse termo estudo da alma, não é algo novo, de acordo com John MacArthur, antes de Freud, o estudo da alma era tido como disciplina espiritual, ok? Estava inerentemente ligado à religião. Aconselhamento bíblico, eu defendo o aconselhamento noutético, da linha de Jay Adams. Jay Adams, conselheiro capaz. Sim, sim. Que a Bíblia tem resposta para todo problema não orgânico. Tá bom. É interessante, Vamos lá, pastor. Deixa eu perguntar um negócio. A senhora não vai escapar. Não vou escapar, pode deixar, mas depois eu volto. Aí que tá. O pastor Cleverson diz que a Bíblia resolve tudo. A senhora é crente Sim. da 8ª geração, não é isso? Quarta geração de cristãos, exato. Foi criada na igreja, Sim. conhece a palavra, é membro comungante da primeira igreja batista. Então por que a senhora foi estudar psicologia? Para ajudar só os incrédulos? Não, de forma alguma. 99% dos meus pacientes são cristãos. Então o pastor Cleverson está errado? Está errado, completamente errado. Compreendo a ideia, compreendo o ponto de vista. O que acontece é que existe, infelizmente, um desconhecimento muito grande, existe algumas confusões também a respeito de algumas coisas que as pessoas não conseguem, às vezes, entender, mas acho importante a gente estar colocando aqui. Primeiro, a psicologia ela surgiu da filosofia. Ela era uma compreensão de filosofia até 200 anos antes de Cristo. Então, ela fazia parte de discussões onde as pessoas queriam, naquela época, os filósofos queriam entender como funcionavam essas questões do sentimento, do pensamento, da memória. E muitas das nomenclaturas trouxeram confusão até hoje. Quando você diz das ansiedades, a gente tem que entender que tem questões de ansiedades, de medos, que são causadas por questões espirituais. E a gente precisa entender isso, né? Eu já tive vários pacientes que tinham questões espirituais. E eu mandei esses pacientes conversarem com pastores. Porque nas questões espirituais, um pastor é que vai resolver, não é um psicólogo. Isso tem que ficar muito claro aqui. Agora, nas questões que envolvem traumas, sintomas psicológicos de todas as naturezas, vai de esquizofrenia, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico. Eu posso citar um monte aqui, eu atendo 12, 13, 15 horas por dia, pastor. Que são questões que vieram por traumas, que vieram por situações onde só um psicólogo treinado vai conseguir resolver.
E tem situações que o gasto mental, por conta das problemáticas, é tão alto que esse paciente vai precisar fazer reposição química. A gente tem que entender que, do mesmo jeito que nós temos hormônios que podem trazer, por exemplo, um processo diabético se tiver uma alteração, nós temos hormônios no cérebro que podem causar uma alteração de humor. E uma alteração de humor pode ser uma euforia, pode ser uma depressão, pode ser uma bipolaridade. Então, a gente precisa entender o processo. Então, se esse paciente... Então, por exemplo, eu já peguei muitos pacientes que tentaram fazer uma questão espiritual, tentaram ter um acompanhamento espiritual, mas a problemática dele não era. E o pastor falou, não, vai buscar um psicólogo, porque eu estou vendo, não é que Deus não resolva, Deus resolve todas as coisas, mas porque nós temos a mania de querer que Deus resolva tudo aquilo que a gente quer que Ele resolva? Ele é Deus, Ele resolve o que Ele quiser resolver. E se Ele quiser usar um psicólogo, se Ele quiser usar um médico, se Ele quiser usar um pastor, Ele vai usar. Do mesmo jeito que se Ele não quiser usar ninguém, Ele também não vai usar. Então, quando você tem uma ansiedade espiritual, um projeto de vida, está ansioso, isso é uma coisa. Se você tem uma ansiedade que é resultado de um trauma, de um pânico, de um medo, por conta de alguma coisa da infância, da adolescência, é uma outra coisa. Então, a gente tem que separar as estações. O que me preocupa, pastor, reverendo Weber e psicóloga doutora Verusca, são as ideias da psicologia moderna. Em primeiro lugar, ela defende que a natureza humana é essencialmente boa. E nós sabemos que o homem nasce em pecado. O problema do homem é o problema do coração. É o problema... a ausência de Deus, o homem nasceu pecador, separado da graça de Deus, a Bíblia assim afirma. E enquanto o homem não resolver esse problema, e pecado não se resolve com remédio, o pecado se resolve com arrependimento sincero. A pessoa tem que reconhecer que é pecadora e mudar de vida. E Cristo é suficiente. Enquanto a psicologia começa a incentivar, ela é muito focada ao homem, incentivando o homem a buscar algo bom em si mesmo, a Bíblia apresenta que bom é Deus e o homem precisa reconhecer que é dependente de Deus para mudar a sua situação, a situação que ele está vivendo. Outra ideia da psicologia é que eles defendem que as pessoas encontram respostas para os seus problemas dentro de si mesmas. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que as respostas não estão dentro de nós, as respostas estão na palavra de Deus. Outra ideia, reverendo e doutora, eles defendem que a chave para a compreensão e a correção das atitudes e ações de uma pessoa reside em algum ponto do seu passado. Os problemas de uma pessoa são resultantes de algo que a outra pessoa lhe fez. A Bíblia afirma que o problema do homem é um problema do coração. Por isso que as Escrituras, o Espírito Santo, a oração, Cristo, a graça de Deus, elas são as soluções tradicionais que os conselheiros cristãos têm apresentado às pessoas. A pessoa está vivendo uma situação traumática, ela precisa reconhecer o seu erro, precisa arrepender e aí, com certeza, o problema será resolvido. Eu já tinha anotado aqui, doutora, que eu tenho que pegar no seu pé também. Pode né? pegar. Então vamos lá. O que o pastor está trazendo, e já tinha trazido no bloco anterior, o humanismo, que hoje está muito exacerbado em várias manifestações científicas contemporâneas, e a psicologia é uma delas, é preocupante, não é? Sim, mas a gente também tem que entender que a psicologia tem mais de 400 linhas, não tem só linha humanista, né? Do mesmo jeito que a medicina também tem algumas linhas que são humanistas e tem outras que não são. Nós precisamos separar as coisas, eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente coloca de uma forma muito geral todas as coisas, a gente também está ignorando os sinais de outras coisas que são importantes verificar. Quando você fala que a resposta está dentro de você, se eu estou falando de uma pessoa que de repente, sei lá, sofreu um acidente na infância e aquilo causou um impacto emocional, ela teve um desgaste emocional e a partir daquilo o comportamento dessa pessoa passou a ter uma alteração durante todo o processo de vida dessa pessoa, ela precisa de um psicólogo que faça ela reconhecer aquele movimento que aconteceu e ela consiga explicar o impacto que aconteceu na vida dessa pessoa, o desgaste que aconteceu e a pessoa vai começar a ser treinada cognitivamente a deixar de ter aquele medo. Isso é uma técnica, né? Quando eu falo que a resposta está em Deus, eu estou falando que as respostas referentes à questão espiritual, o meu mundo espiritual referente à minha relação com Deus, está em Deus e ninguém vai poder responder quando você tem uma situação como essa. Uma coisa é o mundo espiritual, outra coisa é o mundo emocional. E então, o grande erro é o conflito que as pessoas criam por misturar as duas coisas. Então vamos lá, eu vou fazer a mesma. A pergunta que eu vou fazer para a irmã, eu vou fazer para ele depois invertido.
A irmã mencionou, a semelhança do que fez o pastor, de que quando detecta no consultório que o problema trazido é de origem espiritual, a senhora encaminha para um pastor. Perfeitamente. Que tipo de problema é esse? Olha, tem muitas situações que as pessoas às vezes se convertem e tem Então você precisa entrar em contato com os teus próprios pensamentos a respeito disso e ter uma transformação. Você precisa refletir para transformar. E muitas vezes isso traz uma série de dúvidas, pastor, de sua essência espiritualmente. Um psicólogo, nenhum psicólogo, cristãos e não cristãos, vão entrar nesse campo. A questão da escolha religiosa de uma pessoa, os conflitos que muitas vezes ela tem gerado por essa questão, é do cunho religioso. É um teólogo que tem que tratar. Agora, quando uma pessoa ela trava uma situação que veio por conta de um fator de pensamento emocional, de um trauma, de um sintoma qualquer, qualquer pessoa, em algum dado momento, pode passar por uma situação traumática, pode passar por uma problemática que não consiga lidar sozinho e buscar a ajuda de um técnico. Tá. Agora, a gente tem que pensar que isso é diferente de questões espirituais. Tá, ok. A mesma pergunta, pastor Cleverson, acho que no bloco anterior o irmão mencionou que no aconselhamento pastoral, quando detecta que a questão não é espiritual, o senhor encaminha para um especialista. O senhor usou essa palavra. Alguma vez esse especialista foi um psicólogo ou poderá vir a ser? Não. Quando eu percebo que não é problema da alma, é uma doença, ele está doente, geralmente encaminhamos para um psiquiatra, que vai dar o tratamento, a base de remédio, a base é um psiquiatra. O problema da alma, quem entende mais de alma é quem fez o homem, o próprio Deus. E é interessante que a psicoterapia, ela trabalha mostrando o homem precisa satisfazer as suas necessidades. E as necessidades de autoestima, de amor, de aceitação, enfim, trabalha dentro desse viés. E Deus, a palavra de Deus nos leva que o homem precisa entender que a verdadeira necessidade do homem é amar a Deus e buscá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E quando o homem entende que Deus é suficiente para a vida dele, o homem passa a ter a verdadeira felicidade, que não está nas coisas, mas está em Deus. Sabe uma coisa interessante, pastor Heber? Se a gente pegar próprio Provérbios 15, 22, você vai encontrar a palavra dizendo que naquela época já existia pessoas que eram conselheiras não teólogas, que para você ter sucesso nos seus projetos precisariam Na multidão de conselheiros reside a sabedoria. Perfeito. Foi Deus também que falou. Sim. Do mesmo jeito que a gente sabe que Deus coloca que tem coisas que são de Deus e tem coisas que são do homem. A gente também precisa saber que nós vivemos numa sociedade que nós precisamos obedecer os governantes, seguir os governantes, nós temos regras, nós temos leis, nós temos profissionais de diversas áreas, profissões que podem servir para aquilo que são importantes para a gente. Agora, é claro, a gente tem que saber, como eu disse, separar as coisas. Eu respeito as opiniões, eu acho que só entende um trabalho realmente quem acompanha, quem vê como funciona, quem tem na sua igreja uma situação que não conseguiu de nenhuma forma ajudar. Então você pega pessoas, ele citou a questão do teste vocacional. O teste vocacional é exclusivamente um material, uma técnica de psicólogos. O psicólogo vai testar você e vai conseguir respostas através do que você produzir ali e vai trazer para você um dado importante sobre a sua escolha profissional. Mas Deus também deu dons e talentos. Como é que você vai descobrir os seus dons e talentos? Deus coloca técnicas para te ajudar a descobrir os seus dons e talentos, que foi dado por Deus. Então, é importante que a gente consiga separar as coisas para conseguir entender a totalidade disso tudo, entendeu? Perfeito. Pastor, sim, vamos lá. Vamos pegar algumas questões bem práticas e trabalhar. Vamos pensar em quem sofre de, por exemplo, as consequências de um trauma. Pode ser um trauma feito na infância, né? Ou um adulto que passa por uma situação de profundo estresse
que aí tem o tal do trauma pós-traumático, né? É trauma pós-traumático? Não. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Então, por exemplo, isso tem sido, infelizmente, muito comum. Você vai sair para trabalhar, o ladrão te pega no portão, entra com outros assaltantes e passa horas na sua casa. Todo esse tempo que você passou lá sob a mira de armas, com medo de eles abusarem da sua mulher ou da sua filha, o senhor tem uma menina adolescente, né? Tudo aquilo gera um estresse monumental. Aí, graças a Deus, o vizinho percebeu, chamou a polícia, depois de várias horas de negociação, os bandidos se rendem e vão embora. Ninguém se feriu, o senhor não perdeu nenhum bem, graças a Deus, mas ficou a marca do estresse. É muito provável que, ao longo do tempo, ou o senhor, ou a sua esposa, ou a sua menina, ou os três, desenvolvam pavores, terrores, medos. Não é hora de procurar um psicólogo? Eu passei por uma experiência em 1996, traumática. Sofri um acidente automobilístico. Um acidente? Automobilístico. Eu estava acompanhado do presidente dos jovens da nossa igreja, ele faleceu na hora. E eu fiquei quase 6 meses, totalmente isolado, não querendo ver ônibus, carro, e eu passei um momento difícil. Nesse período eu evitei andar de carro, evitei andar de ônibus, mas eu confesso que eu conversei com vários pastores, vários amigos, e aquilo foi passando. Não procurei ajuda psicológica. Alguns até falavam, você está aí com pânico, você não consegue sair na rua, você não consegue pegar um ônibus, não pega um carro. Aquele susto, toda vez que eu entrava dentro do carro, parece que a cena, que o caminhão veio sem freio para cima do nosso carro e nós capotamos, o rapaz faleceu no momento, imediatamente. O motorista ficou na UTI, entre a vida e a morte, graças a Deus se salvou, mas aquilo lá, muitos aconselharam, procura um psicólogo para você vencer essa situação. Não procurei e venci, graças a Deus. Procurou? Porque eu entendi que a própria palavra de Deus poderia acalmar meu coração, como acalmou. Eu procurei ajuda de pastores amigos, o meu próprio pastor na época, um amigo que eu tinha como pastor, e isso foi acalmando. E hoje, tranquilo. É interessante o exemplo, pastor, porque... Não ficou sequelas, ok? Perfeito. Mas da mesma forma, muitos que sofrem esse tipo de situação, em seu processo emocional, no seu processo mnêmico, ficam registrados por muito tempo esse momento traumático. Porque nós temos uma memória, Deus nos fez com memória. E essas informações, elas são gravadas durante o dia e processadas na madrugada enquanto dormimos para outra área do cérebro, onde essa memória que era recente passa a ser uma memória mais antiga. Quando você passa um registro desse traumático, esse registro vai para a memória antiga de uma forma mais pesada, porque é um registro negativo, e ele tende a ficar impregnado mais tempo. Então, quando você procura a ajuda de um profissional especializado num assunto, ele sabe técnicas naturais, conversando ali conscientemente, olhando para as pessoas, atividades, testes e uma série de atividades que nós realizamos com pacientes para fazer essa memória ser gasta mais rapidamente e essa pessoa voltar a ter uma vida normal. Esse processo de cognitivismo é trabalhado. Agora, a situação é, cada um tem um jeito. Deus não fez nós todos iguais, somos todos diferentes. Então, de repente, o que é um impacto forte para ele não é para mim. De repente, o que é um impacto fraco para uma pessoa não é para você. Cada um tem uma quantidade de impacto emocional que consegue lidar. Ele disse uma coisa interessante da psiquiatria que é fato. A psiquiatria ela precisa entrar em alguns momentos, em alguns pacientes, não são todos, onde o desgaste emocional já causou o gasto químico. Então, o médico entra para trabalhar esse gasto químico. Porém, os estudos científicos mostram que o processo terapêutico, junto do tratamento medicamentoso, tem um resultado maior, melhor e mais definitivo. Por quê?
Se você entra com a medicação, pastor Heber, e essa medicação repõe para você o gasto químico que você teve, e você não trabalha a emoção disso, não trabalha os sentimentos que causaram esse gasto, o sentimento vai continuar gastando. Então, o medicamento coloca, repõe, mas o sentimento vai gastar de novo. Eu já atendi jovens que perderam cabelo, que perderam dentes, que tiveram um monte de processos psicossomáticos por conta de traumas automobilísticos, por exemplo. Traumas da nossa violência urbana hoje, pessoas que foram para cativeiro, pastor. Eu tenho pacientes que passaram por situações de cativeiro de 30, 40, 50, 60 dias sendo torturado. Então, imagina os registros por tempo, um tempo tão grande, os registros negativos que vão ficando nesse processo minêmico. Então, chega um ponto da pessoa não conseguir sair de casa. Né? Agora, é claro, a gente sabe que para quem é cristão, Deus está acima de todas as coisas, mas Deus nos dá possibilidades técnicas, nos dá ferramentas, nos dá estratégias, e a psicologia é uma, que a gente saiba usar isso para o nosso benefício, e não negar algo que possa ser um benefício para o mundo cristão. Você sabe que hoje eu faço muito consultoria ministerial. Os pastores pedem muitas vezes que eu vá nas igrejas, que eu faça uma verificação ministerial e eu possa dar sugestões de técnicas que possam ajudar a crescer aquele ministério. Muitos ministérios dobraram. Então, a importância da gente entender de ser humano, entender daquilo que as pessoas precisam, daquilo que as pessoas podem agregar, além do espiritual, que é o principal na vida de um cristão. Mas aí a senhora tem que considerar a frase que o pastor usou. Claro. Ninguém entende melhor do ser humano do que o Criador dele. Por isso que o Criador deu a psicologia para ajudar. É uma ferramenta a mais. Deus que deu a psicologia? Foi Deus que deu a psicologia? Sim, é uma técnica dada por Deus, pastor. Do mesmo jeito que veio a medicina, do mesmo jeito que veio... Os psicólogos negavam a existência de Deus? Olha, eu acredito que, infelizmente, aqueles que começaram a estudar psicologia primeiro não eram cristãos. Hoje nós temos cristãos. Nossa leitura é diferente. A gente sabe disso. Muda muito? No próximo bloco, eu quero que a senhora comente uma das principais características do aconselhamento terapêutico. Perfeito. Que é o seguinte, a senhora já ir pensando. Claro. É muito comum que alguém que tenha problemas de relacionamento, inclusive conjugal e tal, que vai procurar ajuda com um psicólogo, uma psicóloga, que esse terapeuta leve essa pessoa a se aceitar tal como ela é. E se os problemas do relacionamento são causados por defeitos dela, o outro que se dane. Porque ela vai se aceitar como ela é, porque esse é o trabalho do terapeuta. O terapeuta está lá não para mudar o marido ou a esposa, não é para mudar o cônjuge, é para ajudar a pessoa a se aceitar. Ué, se a culpa for da pessoa, se ela é vítima de um comportamento pecaminoso, né? Como é que o terapeuta vai fazer nesse caso? Mas isso a gente vai trabalhar depois. Quantos minutos eu ainda... Entenda bem que nós estamos trabalhando em cima desse tema, os cristãos. Não estou falando do modo geral as pessoas. Eu entendo que a psicologia, ela é um ramo que precisa, a pessoa que necessita de tratamento e ela não confia em Deus, eu não desconsidero, não descarto. Agora, para o cristão, sim. Porque ele tem a palavra e a palavra é suficiente. Então, para o senhor, um cristão que vai ao psicólogo está errado? Para mim, está. Ok? Não, repete, focaliza ele falando. Como é que é? Eu sei que é polêmico isso. É por isso que eu estou perguntando. E o reverendo Weber, ele costuma pressionar a gente aqui, né? Não é meu papel. De deixar a gente em maus lençóis. A senhora tem que me ajudar a me aceitar. Ok. Estou pronta aqui. Eu entendo que um cristão que procura um psicólogo, ele está descartando a suficiência das escrituras. Para ele, a escritura é apenas algo a mais. E é interessante que a própria psicologia, o reverendo Web, doutora, a frase aqui, eu achei assustadora essa frase. Fala a frase que eu vou chamar o intervalo. Ok. Os problemas profundos só podem ser resolvidos por conselheiros profissionais e por meio de terapia. As escrituras, a oração, o Espírito Santo são fontes inadequadas e simplistas para a solução de certos tipos de problemas. Eu não concordo com essa frase. Mas quem que falou isso aí? Os psicólogos afirmam isso. Tem que ter algum deles, tem o nome do rapaz? Oi? Eu esqueci agora a palavra, pastor. A fonte. Não é a fonte, Eu vou lembrar. Já pensou se eu fosse pegar todas as frases de pastores que falam coisas que eu não concorde, como cristã? Aí fica complicado. Não é agora me fugiu a palavra, mas esta frase vem
nos profissionais da psicologia, que a grande maioria são ateístas, voltados para o homem, e afirmam isso, que as escrituras, a oração e o Espírito Santo são fontes inadequadas. Mas, pastor, aí a gente de novo está voltando ao mesmo tema. A gente está voltando à discussão da questão científica e da questão da fé. Sim. Nós sabemos que a questão da fé, ela é inerente àquele que escolhe a fé. Sim. Agora, a ciência, ela é feita para todos. Né? Então, todos os cursos de psicologia, eles são feitos para todos, cristãos e não cristãos, para tratar todos, cristãos e não cristãos. Agora, quem é um profissional e cristão, ele vai ter um quê a mais, porque ele vai ter uma percepção a mais da fé daquela pessoa que ele está atendendo. Então, doutora, mas aí a gente esbarra numa outra questão, que eu tenho que chamar um intervalo, depois a gente discute no próximo bloco, que é a seguinte, aquilo que muitas vezes a gente chama de ciência, nem sempre merece esse nome. Mas a gente tem que saber diferenciar. Eu sou da área de humanas, tá bom? Sou da área de humanas e reconheço que você pegar ciências exatas ou biomédicas, exatas é melhor, né? Um engenheiro que constrói a sonda que vai percorrer o sistema solar. Sim. O cara estuda de uma maneira, ele é um cientista. E um historiador, que é a minha área. Dizer que os dois são cientistas. Então, pastor, mas eu estou falando se a gente pensar a questão psicológica, no nosso caso, nós estudamos o comportamento humano frente ao sentimento e pensamento humano, certo? Como é que isso é verificado para se tornar ciência? Precisa de experimentos. Como é que a gente experimenta? Com animais. Se o animal, frente a um estímulo, corresponde a um comportamento, então, se você utilizar técnicas com pessoas que, estimulando, você vai ter esse comportamento, você tem um normativo. Então, irmã, mas aí, veja só como a ciência é. Se isso fosse verdade 100%, a psicologia só teria a sua linha terapêutica de ação. Mas não, tem vários outros psicólogos que vão discordar porque vão seguir outra linha. Por isso as outras linhas são 400 e tem muitas agregadas. Pois é. Mas eu sou comportamental cognitivo. Ou seja, aquilo que a gente está chamando de ciência, quando se trata de ciências humanas, é um conjunto de hipóteses. Sim. Hipóteses. Então, confirmadas ou não. Eu gostaria que a gente cunhasse um outro termo. Porque quando a gente fala ciência, é a dona da verdade. E não é. A gente vai para o intervalo e volta já. Muito bem, estamos começando o derradeiro bloco do programa. Vejam só que sempre começa com a opinião dos entrevistados do nosso querido Eliezer. Ele costuma frequentar a Crentolândia para obter as respostas às perguntas feitas no tema do Vejam Só. Vamos lá. Na sua opinião, o cristão ele precisa da psicologia ou só os estudos da Bíblia é suficiente para resolver os problemas da alma? Eu acho que precisa de tudo, da psicologia e também do estudo, né, bíblico. Eu acho que só a Bíblia já resolve, né? Não precisa com a Bíblia, ela acaba, de certa forma, mexendo com o nosso psique, né? Então, ele abrange tudo. Então, acho que não tem necessidade da psicologia, não. Bom, eu creio que os dois, trabalhando os dois, é importante. A Bíblia é essencial. Mas, se Deus deixou os médicos, a psicologia, é importante, sim. Eu creio, sim, que é muito bom. A Bíblia, eu acho que ela completa em tudo. É claro que a ciência o Senhor nos deixou para que estudássemos e aprimorássemos. Mas a Bíblia ela é muito completa. Eu acho que o maior psicólogo da história foi o Senhor Jesus. Eu diria que a Bíblia é o suficiente por toda a complexidade dela, tudo que ela nos oferece, mas a psicologia sim também auxilia, mas não estando acima da Bíblia. A Bíblia é sempre acima, a psicologia seria para um apoio, nada do que a gente também já não encontrasse na Bíblia. Bom, vamos lá, as opiniões se dividiram bastante, legal, foi bom. Vamos lá, agora a gente vai... Vou começar apertando a doutora Verusca, que eu já estou apertando muito o pastor Clevers. E depois a gente... Não, mas o senhor não escapou, não. Vamos lá. Doutora Verusca, Sim. A gente combinou no bloco anterior que a senhora ia tratar dessa questão. É muito comum que muitos cristãos, não só pastores, vejam com receio como é que eu vou dizer? Tem lá uma pessoa que está com problema de relacionamento, aí vai para o psicólogo ou psicóloga e aquilo acaba no divórcio.
Porque aí, não, agora eu me aceitei, me assumi, quem gosta de mim sou eu e tal, e vou tocar minha vida, abandona filho, abandona marido, abandona esposa e tal. Porque, então, de quem observa de longe, quem observa de fora, tem a nítida impressão de que, normalmente, o trabalho do terapeuta é fazer a pessoa se aceitar consigo mesma, se conciliar consigo mesma, superar seus conflitos com ela mesma, e isso, muitas vezes, quase sempre, implica no rompimento com o cônjuge, ou o namorado, noivo, sei lá. Como é que a senhora vê isso? Olha só que bacana essa fala, pastor, porque nós precisamos sim nos conhecer. Nós temos as nossas capacidades e incapacidades, fragilidades e acertos. Mas quem disse que a gente precisa ficar errado? Quem disse que a gente precisa se manter com uma dificuldade nesse sentido? Quando um casal geralmente me procura, pastor, isso eu coloco aqui, a primeira coisa que eu consigo perceber é onde os pontos estão ali sendo conflitantes a ponto de causar uma problemática conjugal. E grande parte deles, pastor, eu percebo que, em grande parte, problemáticas pessoais de comunicação, dificuldades culturais e educacionais pessoais. E quando você começa a desenvolver e mostrar que existe um normativo, uma questão é o normativo espiritual, né? O comportamento espiritual ele é traçado. Quando você resolve ser cristão, você sabe o que você tem que fazer espiritualmente falando. Quando você é emocionalmente tratado, você emocionalmente se trata para ampliar, para melhorar as suas deficiências, você tem que perceber que a sua deficiência está interferindo na do outro. E você tem que tratar as suas deficiências e o outro também. Eu nunca permiti, pastor, que uma pessoa que apresentasse uma certa deficiência emocional e que estivesse ocasionando uma problemática ali, saísse do meu consultório com essa problemática. Se você tem uma problemática de comunicação ou qualquer outra que esteja trazendo uma problemática para o seu cônjuge, você tem que tratar isso. Quer ver um exemplo? Hoje em dia, infelizmente, com o advento da internet, tem casais que sofrem muitos problemas por conta de pornografia virtual. Isso é um problema real e que muitas vezes alcança todas as pessoas. A internet está aí, com tudo liberado. E às vezes eles querem trazer como se não, é normal ver, e ela está encrencando e está com ciúme, mas é virtual. Não, não é. Está causando vícios em você. E normativamente isso é um problema para você. Você aumenta tanto o seu nível de dopamina, dopaminérgico, que você é quase um viciado como se fosse um crack, se fosse uma outra droga. Não, tem viciado em pornografia, então, brincadeira. Isso já foi provado. 2 horas por dia de pornografia virtual é idêntico a 20 minutos de utilização de crack. O impacto que o cérebro vai sentir por conta de pornografia virtual é o mesmo do uso de uma droga. Então, as pessoas precisam entender qual é o normativo. O psicólogo, ele sabe que o funcionamento cerebral, ele funciona dentro de um limite. E quando uma pessoa ela apresenta uma alteração nesse limite, ela precisa corrigir. E ela precisa usar técnicas e ferramentas para corrigir. O psicólogo vai oferecer isso para ele. Então, essa ideia de que o psicólogo faz a pessoa se aceitar como ela é e os outros... De forma alguma. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Vamos lá. Pastor, peguei um outro exemplo aqui. Como é que o Jay Adams, que eu fiz a palavra, eu estudei não, mas eu trabalhei na Palavra da Vida e tal, não fiz o Instituto Bíblico, mas eu trabalhava lá como conselheiro, então eu peguei o conselheiro capaz, o Jay Adams. Tem algumas coisinhas lá, que nem o Jay Adams, o senhor sabe, ele não acredita em possessão demoníaca. Né? Aí eu acredito. Pois é, então, quando você passou de uma igreja local, de periferia em São Paulo, você vai ver. Sim. Quero ver ele não acreditar em possessão. Pastor, sem querer interromper, já vi várias pessoas que apresentam possessões demoníacas e eu mando para um pastor tratar. Claro. E já vi muitas pessoas... Até porque o demônio não paga a sessão. E já vi muitas situações do paciente estar com um grau de esquizofrenia bem grave e alguns pastores querendo tratar como um problema espiritual. Então são coisas que a gente vai ter que prestar atenção. O que é doença e o que é espiritual. Mas então, como é que o aconselhamento noutético, que o irmão esposa, trataria, por exemplo, de uma vítima de abuso na infância? Que é uma questão que está brotando cada vez mais agora, é extremamente comum, né? Pedofilia, infelizmente, é muito comum. Muito comum. E... Então, aí a pessoa é vítima durante anos e anos e anos, na própria casa, né? E aí depois cresce com uma série enorme de problemas e aí acaba lá no seu gabinete.
né? Não consegue se acertar com o marido, não consegue se acertar com a esposa, não consegue casar, né? E o irmão vai investigar um pouquinho e descobre que essa pessoa foi vítima de abuso na infância, abuso continuado. Uhum. Bem, em primeiro lugar, nós apresentamos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O aconselhamento, ele tem que ser redentor. Ele leva o homem a entender a sua situação, uma situação de pecado, e ao conversar com esta vítima, nós mostramos para ela que ela foi abusada por um homem, um pecador, uma pessoa longe de Deus, e que ela precisa, agora que ela é uma cristã, liberar perdão. Acho que esse trauma, não tenho certeza, o trauma que ela tem, ela carrega desde a infância, ficou, mesmo ela agora convertida, porque ainda ela não liberou perdão ao seu abusador, seja pai, seja tio, seja qualquer pessoa da família. Ela precisa entender que, como cristã, mesmo que foi vítima, ela precisa liberar o perdão para ela viver em paz, para ela voltar a ter uma vida normal. E por quê? Porque o aconselhamento bíblico é a verdade de Deus aplicada à vida. Ela comunica amor, comunica preocupação, sim, com a pessoa, e também franqueza e firmeza. Quando nós falamos das promessas de Deus, essas promessas encorajam e capacitam a pessoa a entender o que Cristo passou. Cristo passou piores situações nessa terra, foi violentado, foi vitimado, morto numa cruz por amor a nós. E quando nós falamos com a pessoa sobre o amor de Cristo por nós, mesmo sendo maltratado, e que Cristo liberou perdão, nós também, a exemplo dele, devemos liberar perdão. Os mandamentos de Deus trazem convicção e norteamento. E também as histórias bíblicas de pessoas que passaram por mesmas situações e venceram, nós fazemos aplicações com o caso dela atual também. Então isto é importante, a pessoa reconhecer que a pessoa que errou lá atrás é um pecador miserável, longe de Deus, e é necessário perdoá-la, é necessário liberar perdão para que a vida prossiga agora sem traumas, sem aquele momento ruim ao lembrar do passado. Agora, como cristão, eu sei que é difícil, mas o Cristo vai trabalhando, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida da pessoa a ponto dela liberar esse perdão e viver uma vida normal. Então, pastor, se eu pegasse esse mesmo exemplo, pastor, sem querer cortar, muitas das vítimas nem sabem muitas vezes que tem algum tipo de mágoa. Mas tem. Não necessariamente. Por quê, pastor? Muitas crianças que são abusadas, como são muitas vezes abusadas de muito cedo, muito novas, elas tomam aquilo como um comportamento natural, então elas não têm raiva nem mágoa. Na verdade, elas tiveram uma alteração na sua condição de percepção, na sua condição de lidar socialmente com as pessoas, e nem necessariamente está ligado à questão do trauma, voltado a ter uma raiva, uma mágoa de alguém. Mas ela teve um ensinamento cognitivo como se fosse um comportamento normal. Mas nem sempre. Mas ela, por conta dessa alteração, ela apresenta algumas distorções em seu comportamento. Não necessariamente por conta da mágoa, mas porque cognitivamente ela teve uma distorção frente ao que é normativo socialmente. Sim. Agora, se você trata só o perdão e a questão não está voltada a essa questão apenas, você está fazendo algo parcial, porque aquela pessoa ela precisa voltar a saber quais são os comportamentos normais. Exatamente. Quais são as ações normais, o que cognitivamente você deveria ter. Então você pega uma criança, por exemplo, que tem atitudes sexuais com 5, 6 anos de idade, aquilo não é para a idade dela, mas ela não sabe. Então, um terapeuta infantil, brincando com brinquedos específicos para a idade da criança, com bonecos, ela ensina que aquilo não é o normativo e que ela tem um outro comportamento para ela assimilar cognitivamente, derrubando aquele registro errado que ela tem. Inclusive para descobrir por que ela tem esse registro Exatamente. errado. Mas aí, quando ela tiver essa consciência e for adulta, ela vai desenvolver raiva do passado. Não necessariamente. Viu, doutor? Eu conversei com uma jovem senhora... Eu já tive muitos pacientes, pastor, que não tiveram raiva. Doutor,
Eles não sabiam mesmo que era isso. Mesmo descobrindo, porque eles não tiveram esse registro de raiva no momento da situação. Doutora, eu conversei com uma jovem senhora que ela foi abusada a infância toda pelo pai, aliás, pelo padrasto. E ela tinha desejo de matar esse homem. Ela tinha muita raiva dele. Falou, olha, eu tenho ódio desse homem. Eu não considero ele como pai. É um monstro. Então, ela desenvolveu ódio e eu trabalhei com ela no desejo de levar ela às escrituras, pensar... Ela era crente? É crente. Falei, ele necessita do seu perdão. Ela estava com o desejo de matá-lo. A dor dela era tão alta, tão grande, que para compensar aquela dor, ela colocou uma outra dor, uma outra raiva, pensando que aquela dor causada a ele causaria a mesma dor equivalente à dela. É a vingança. Porém, tem várias situações que o foco não é esse. O foco é o descontrole, é o desconexo socialmente falando. E que o outro que a irmã processo... mencionou. Como é que a gente descobre que alguém foi vítima de abuso? Né? É quando você percebe esses comportamentos, esses valores totalmente distorcidos e inexplicáveis. Exato. Aí você vai investigar e opa, né? Quem já conhece um pouquinho já vai desconfiado, né? Já começa com a pulga atrás da orelha. Nesse caso, essa mulher falou. Não, ela falou porque ela tinha consciência, mas nem muitas sempre não falam. isso acontece. Nem sempre isso acontece. Às vezes vem com queixa escolar. Às vezes vem com uma queixa escolar, às vezes vem com uma queixa de dificuldade cognitiva para aprendizado e o problema é outro. Exatamente. Então, mas no aconselhamento você vai acompanhando e descobre a causa do problema. E não precisa de psicólogo? Não. Nesse caso não. Pastor, então já está bem tarde, já passou da meia-noite, então vamos lá. Imagina a seguinte situação que não é incomum, infelizmente. Uma menina que é abusada desde cedinho, eu conheço uma pessoa que foi abusada no berço e depois continuou sendo abusada por vários anos e tal. E aí o que aconteceu? Ela cresceu, foi para a puberdade e não consegue gostar de homens. Ela odeia os homens, ela não confia em homem nenhum. E se converteu. Aí a gente fala, não, o desejo de Deus é que a gente se case e tal, constitua a família, tarará. Ela não consegue confiar em homem nenhum. O senhor não acha que é o caso de ela precisar, além da evangelização, além do discipulado, etc., de uma ajuda terapêutica? A doutora, no início, ela disse que a psicologia no Brasil é nova, 55 anos. Exato. Antes disso, não teve abusos? Sim. Mas... Como que era tratado? Sim. Nossos avós sofreram para abuso. Sim. Por isso que muitas vezes eu peguei muitos pacientes para atendimento, pastor, e até um dado importante, pessoas com muita idade. Porque vinham de processos, né, muito difíceis de abuso sexual infantil, enfim, maus tratos e por aí vai. Essas pessoas, elas tiveram antes a psicologia? Não. Elas caminharam com suas dores e não progrediram por isso. Se tivesse psicologia nessa época, a progressão era outra, o processo de desenvolvimento era outro, o sucesso profissional nos seus projetos era um outro, porque você tem um travamento cognitivo quando você tem uma problemática. O seu fator emocional, quando não funciona bem, você não consegue trabalhar bem, você não consegue viver bem em sociedade, você tem muitas vezes conflitos familiares. E mais, uma coisa bem interessante, quando você emocionalmente está bem, você adora melhor. Porque você está pronto, preparado para isso. Então, quando você tem bloqueios cognitivos, até a sua adoração acaba sendo limitada. Será que Deus não merece o nosso melhor? Vamos lá, pastor. O alvo do aconselhamento bíblico, o pastor Leo J. Adams também conhece, é levar o homem e a mulher à santificação progressiva. E está ligado à adoração, que a doutora acabou de falar, à disciplina, à pregação, ao discipulado, ao uso de dons e outros aspectos da vida no corpo de Cristo. E entendendo isto, nós entendemos que a Bíblia, ela é o único manual confiável para o verdadeiro estudo da alma. Ela é tão exaustiva no seu diagnóstico e no tratamento de cada questão espiritual que, aplicada pelo Espírito Santo no cristão, ela o torna semelhante a Jesus Cristo. E é o processo da santificação bíblica. É esse o alvo do aconselhamento bíblico. Nós, pastores, conselheiros bíblicos, procuramos levar a pessoa que está sofrendo a ser cada dia mais parecido com Jesus.
e à luz das Escrituras, eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler, com a permissão do senhor. Salmo 19, verso 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Se eu afirmar que a Bíblia não é suficiente para resolver a questão da alma, eu estou negando a eficácia da palavra. Como é que a senhora responde a isso, doutor? Como eu disse no início, pastor, são coisas diferentes. Corpo, alma, espírito são 3 coisas diferentes. Porque senão eu poderia também dizer que se eu tenho um problema cardíaco e Deus não resolveu, então falei problemas não orgânicos. Mas aí que está. Eu entendo que os processos emocionais causam problemas orgânicos se não forem tratados. Eu vejo vários com psicossomatização. Se causa o problema orgânico, tem um médico. Mas a fonte é emocional. A fonte é emocional. E nas questões emocionais, Deus mas a Bíblia diz isso. A esperança constantemente adiada enfraquece os ossos. Pastor, o processo emocional é mais forte do que um processo de doença orgânica qualquer. Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de destruir ou de criar, né? Quando a gente entende isso e trabalha voltado a desenvolver isso, a entender essas capacidades, esse desenvolvimento é outra história. A gente precisa entender o que é um processo de sentimento, pensamento, memória, a sua qualidade de vida emocional, aquilo que você está colocando, pensar em coisas boas, trabalhar esse pensamento. Ninguém aqui está dizendo que Deus não faz todas as coisas. Foi Deus que colocou todas as coisas ou permitiu cada uma delas. Tem suas funções. Agora, o que eu lamento muito e tenho visto muito, e eu lamento profundamente, pastor, é a quantidade de pessoas que estão sofrendo sequelas muito grandes porque foram impedidas por seus líderes, aí eu não vou nem colocar só a questão pastoral, não, líderes, que muitas vezes impediram que essas pessoas buscassem ajuda emocional e elas passaram a ter uma progressão, não porque elas estavam em pecado, não porque elas não acreditavam em Deus, não porque elas não amavam Deus acima de todas as coisas, mas porque elas precisavam de um recurso que Deus colocou na terra para ajudar na dificuldade que elas tinham. E eu vejo pessoas hoje com sequelas podendo ter sido resolvidas há muito tempo. Tem pessoas, pastor, que às vezes uma sessão, 2, 3 sessões já resolve a questão. Eu recebi uma pessoa uma vez que passou por uma situação bastante difícil. Olha, eu recebo muita gente o tempo inteiro, eu trabalho o dia inteiro. Uma situação muito difícil, ela foi vítima de uma situação. E por conta dessa situação, ela começou a ter um gasto mental, porque ela ficava pensando nessa situação o tempo todo. E esse gasto emocional, esse gasto mental, começou a criar uma série de problemas. Ela teve problemas de pele por todo o corpo. E o líder não queria que ela buscasse ajuda, até que um dia ela começou a ter problemas de depressão, porque a situação vai progredindo. E uma pessoa conhecida de um outro ministério falou, não, vamos buscar uma ajuda. E na hora que eu verifiquei que aquele processo todo era um processo progressivo, emocional, já tinha desenvolvido depressão, já estava dando síndrome do pânico, a situação estava aumentando, porque ela não conseguia entender, codificar. Pastor, eu fiz 4 sessões com essa pessoa. Porque ela começou a entender o porquê, a ligação do pensamento, do gasto emocional com o sintoma que ela tinha. E essa pessoa começou a melhorar. E hoje ela é uma líder fantástica. E ela continuou na mesma igreja? A gente conversou com o pastor. Mas ela continuou na mesma igreja? Continuou, conversou com o pastor, disse que estava fazendo terapia, ele foi contrário, mas ele não se colocou a ponto de colocá-la de banco também, achei bacana esse ponto. E hoje a compreensão e o desenvolvimento na igreja, por conta da compreensão dos fatores emocionais, eu fui nessa igreja e conversei, expliquei várias doenças, expliquei os sintomas para ele, expliquei como é que funcionava o tratamento, porque existe muito medo. Como é esse tratamento? O que vão falar para minha ovelha? Vão fazer a cabeça dela para quê? Porque tem muito essa ideia, né? Quando você mostra e você realmente tira esse receio... Tem muito essa ideia, mesmo sabendo que o terapeuta é cristão? Sim, infelizmente, pastor. Infelizmente. Já peguei situações de jovens, vários, que eram proibidos a várias coisas por conta de usos e costumes e por conta desse isolamento, bem numa época de adolescência, começou a desenvolver problemáticas psicológicas bastante graves. Então, proibidos de quê? Proibidos de assistir televisão, de lidar com outros jovens, de conversar com pessoas não cristãs. Claro. Uso e costume geralmente causam alguns problemas para alguns jovens, né? E a gente percebe que quando a pessoa veio perceber, e esse caso foi bem interessante, quando ele veio se dar conta, a pessoa já tinha desenvolvido uma esquizofrenia por isolamento social. Então,
Então, a gente conversou, eu conversei com esse pastor, mostrei o porquê, e aí essa pessoa começou a chorar e mostrou realmente que ele não tinha ideia que o trabalho poderia ser dessa forma, que ele achava que um psicólogo, mesmo não, né, cristão ou não cristão, poderia dizer coisas por terem sido formados na mesma universidade, por ter convivido com professores ateus, por ter pessoas que eram referências não cristãs, e não entendem que a técnica é voltada ao ser humano, pensamento e sentimento, e não uma outra questão. Vamos lá. Nós temos o caso de Elias lá no Velho Testamento, que a Bíblia não menciona o nome depressão, sim, mas quando ele entra naquela caverna, nós entendemos que ele estava passando por um momento muito difícil. A pressão em cima dele, da Jezabel, a esposa de Acabe, perseguindo, querendo matá-lo, e ele ficou numa situação muito difícil, que alguns dizem que é a depressão de Elias. Sim. Como que ele foi curado? O próprio Deus veio ao seu encontro e trouxe refrigério para a sua alma. E ele foi revigorado, saiu forte, revigorado daquela situação caótica, difícil que ele estava passando. Mas vamos combinar, pastor, que a situação de Elias era puramente espiritual. Sim. Puramente espiritual, não era emocional, era espiritual. Qual era o problema de Elias? Ele se via sozinho, defendendo sozinho Deus contra o rei e uma feiticeira. Estava com medo também. Sim, medo, natural, né? Mas era espiritual, só eu fiquei. Ele está se queixando de Deus, né? O senhor me abandonou, estou sozinho, então me leva de uma vez. Aí falou, tá, eu vou te levar, mas eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram, inclusive você vai ungir um deles aí, que vai ser teu substituto, e levou vivo, que é para Elias largar a mão de ser besta. Levou vivo. É disso que eu falo, a gente precisa separar o espiritual do emocional. Infelizmente, existe uma fusão muito grave nesse sentido, e as pessoas acabam distorcendo um pouco algumas coisas, infelizmente. Muito porque as pessoas falam muito da questão, porque alguns dos especialistas são ateus. A gente tem que entender que o que vai ser tratado ali é a questão do ser humano com uma dificuldade, um trauma, tem a quantidade de sintomas que você vai classificar, tem a quantidade de tratamento que você vai fazer. Existe uma questão muito próxima à medicina. Tá. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente Posso mandar um abraço? Manda rapidinho, pastor. Queria mandar um abraço ao irmão João, que está conosco aqui no estúdio, nosso primeiro vice-presidente da igreja, um dos líderes de casais da nossa igreja, o João Santana, e a sua esposa que está assistindo, a irmã Ione, e a toda a membresia da primeira... Olá, irmão João, dá um alô. A toda a membresia da Igreja Batista, Vila Natal e Mogi das Cruzes, todos os membros. E a minha mãe, Iraci, completou mais um ano de vida esse mês agora de outubro. Muito obrigado. Se você quiser falar com os nossos convidados, o endereço é o vejamsó.com.br, lá você encontra o contato dos dois, tá bom? Quem ganhou o livro, ou a Bíblia, quem foi? A Lúcia Maria Oliveira, lá de Vitória, Espírito Santo. Valeu, Lúcia, a gente se encontra no próximo Vejam Só. Deixa eu dar um abraço. Agora acabou o tempo.